Fala galerinha, nós somos aqui do canal Química Simples e hoje viemos trazer uma aula muito bacana para vocês. Isso mesmo, você vai utilizar bastante o que nós iremos falar hoje. É a conversão de massa para mol, gramas, mol, beleza? Então fiquem atentos. E chamem a... Essa aula, já se inscreva aí no canal se você ainda não é inscrito, deixe o seu like, ative as notificações. Essa aula é um oferecimento Papelaria Universo. Aqui você tem o seu papel. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito. Fala galerinha, para você poder converter essas unidades de massa para mol, você vai ter que seguir dois passos. O primeiro deles é saber a sua massa molar. Mas que dado é esse massa molar? Essa massa molar é dado na tabela periódica, que é o peso para cada 1 mol que tem de um determinado elemento. Por exemplo, lá temos o carbono, temos o oxigênio, temos o hidrogênio e vários outros elementos. Atualmente temos 118 e cada elemento tem o seu peso específico. No caso aqui a gente está falando da massa molar. Essa unidade, gramas por mol, é a quantidade de gramas para cada 1 mol de átomos desse elemento. Então vamos aqui para alguns dados e alguns exemplos aqui. Temos aqui o hidróxido de sódio, que é o sódio junto com o oxigênio e junto com o hidrogênio, tá bom? Para você entender mais perfeitamente, você precisa saber a fórmula do composto. Então, qual que é o peso do sódio? Aí você vai lá na tabela periódica, que vai estar lá escrito assim, ó, 23 gramas por mol. Do oxigênio vai estar 16 gramas por mol. E do hidrogênio vai estar 1 grama por mol. Então você pegou aqui a quantidade, você tem um só átomo de sódio, um só átomo de oxigênio e um só átomo de hidrogênio. Então você vai ter 23 mais 16 mais 1, totalizando que o composto completamente ele tem uma massa de 40 gramas por mol. Ok? Agora que a gente já sabe a massa de 1 mol do nosso composto, nós precisamos então ver qual que é a massa desse composto que nós queremos determinar em mol. Então esse seria o nosso segundo passo. O segundo passo é aqui, ó, saber a quantidade que se tem de determinado composto. Essa quantidade ela tem que estar expressa em gramas. Então vamos lá. Se eu tiver 120 gramas do meu hidróxido de sódio, eu quero descobrir isso agora em mols. Mas como você calculou no último quadro aí com o tio Babas, 40 gramas desse composto tem 1 mol. É a massa de 1 mol desse composto. Então se eu tiver 120 gramas, quantos mols eu vou ter? Um valor X, multiplicando cruzado, aplicando aqui uma regra de 3 simples, você vai ter então que o número de mols em 120 gramas é igual a 3. Bem simples, entenderam? Então galera, vamos fazer um segundo exemplo. Digamos que eu precise descobrir quantos mols existam em 48 gramas de ácido carbônico. O ácido carbônico é o H2CO3. Então eu tenho 48 gramas de ácido carbônico e quero descobrir o número de mols desse ácido carbônico. Primeiro passo que você tem que fazer é descobrir a massa de 1 mol dessa substância específica. O ácido carbônico ele é representado pela fórmula H2CO3. O hidrogênio tem massa igual a 1, como nós temos 2 hidrogênios, vai ficar 1 vezes 2. O carbono tem massa 12, que vai multiplicar por apenas 1, porque só tem 1 carbono nessa substância. O oxigênio tem massa 16, eu vou multiplicar por 3, porque tem 3 oxigênios. Fazendo toda essa conta, eu chego no seguinte resultado. 62 gramas é a massa de 1 mol dessa substância. Aqui nós temos um parâmetro, uma proporção que nós devemos seguir. Se 62 gramas tem 1 mol,
Eu perguntei para você lá no começo qual que é a quantidade de mols em 48 gramas. 62 gramas, 1 mol, 48 gramas, terá X. Multiplica cruzado, faz a continha aqui para descobrir o resultado de X e você vai chegar no resultado aproximadamente igual a 0,77 mols. Entenderam? Então, o primeiro passo, determinar a massa da molécula ou da substância, do composto. Segundo passo, converter a sua massa para mol. Lembrando que unidade aqui do mesmo lado tem que ser iguais, tá? Beleza, galera? Vamos para mais um exemplo agora com o tio Babas de uma forma um pouquinho diferente. Então, galerinha, vocês conseguiram compreender facilmente o que eu e o tio Soneca falamos naqueles exemplos? Porque agora podemos também fazer o contrário, termos o dado em mol e querer passar para gramas, para uma quantidade que você precisa. Como que vamos fazer isso? Vamos fazer praticamente o mesmo processo. A única diferença é que no segundo passo, a nossa regrinha de 3, a gente vai achar outro x. Não no x do lado dos mols, e sim no lado das gramas. Acompanhe comigo. Temos aqui, de mol para massa, temos aqui o composto CO2, que é o dióxido de carbono. Agora, em 5 mols de dióxido de carbono, quantos gramas tem nisso aí tudo? Você tem que fazer o cálculo da massa molar. Primeiro, o carbono ele pesa 12 gramas por mol, como está aqui no dado. O oxigênio pesa 16 gramas por mol. Então vamos aqui, temos um carbono, então é 1 vezes 12. Mais, temos 2 oxigênios, então é 2 vezes 16. Totalizando 44 gramas por mol deste composto. Tá bom? Agora é o seguinte, se você tem 44 gramas para 1 mol, agora quantos gramas tem dentro de 5 mols? Só a gente fazer uma regra de 3, multiplicar cruzado, você vai achar aí 220 gramas de dióxido de carbono. Então você fez a conversão ao contrário, de mol para massa e de massa para mol. Você sabe agora fazer as duas. É bem interessante você saber que esses dados aqui, eles aparecem na tabela periódica e nos vestibulares que não aparecem na tabela periódica, ele dá o dado no exercício. Então é como se fosse um dado tabelado que você não precisa saber decorado. Mas de tanto fazer vários exercícios, você acaba decorando alguns, que facilita na hora de resolver uma questão de forma mais rápida. Ok? Então, galera, essa foi nossa aula sobre conversão de mol para massa ou de massa para mol. Lembre-se que é muito importante. Sim. E para resolver o nosso exercício, você realmente precisa saber a conversão de massa para mol ou de mol para massa. Tanto faz que dá para resolver o exercício de duas maneiras, tá bom? Fique ligado e se inscreva aí.